Olá a todos, vamos apresentar o trabalho intitulado Estimação de estados em microrredes ilhadas, uma abordagem baseada em modelo de otimização proposto por mim, professor Wesley Pérez da UFSJ, professor Igor Delgado de Mello da UFJF. As microrredes são sistemas de baixa tensão compostos por geradores, né? A gente observa que uma microrrede de 33 barras, então são sistemas compostos por geradores despacháveis, como aqueles baseados em geração a diesel, e unidades também não despacháveis, como aquelas baseadas em energias renováveis. Além disso, são compostos por sistemas de armazenamento e esquemas especiais de controle, como aqueles baseados em controle de corte de carga. Uma microrrede pode operar de forma conectada ao sistema principal, bem como uma operação ilhada, ocasionada por um distúrbio na rede, ou o caso aí mesmo da microrrede ser projetada para operação ilhada, né? Observa-se, nesse caso, destaca-se que não existe na microrrede um único gerador capaz de suprir todas as variações de carga e perdas, o que faz que essas variações tenham que ser partilhadas por todas as unidades geradoras do sistema. E isso é possível através dos conversores VSI, né, que permitem emular o controle de frequência realizados em geradores síncronos, tá? Em que o drup de frequência vai ser proporcional ao nível de geração de uma determinada unidade, né? Então, a gente observa aqui que a frequência da microrrede ela não é fixa mais, né, na operação ilhada, e ela vai ser determinada conforme o nível de geração das unidades. Nesse caso, a microrrede aqui ela opera ilhada a partir da abertura da chave que liga a subestação barra 33 e a primeira barra da microrrede, que é a barra 1, o nó 1. Então, a gente observa aqui também o drup de tensão nas unidades geradoras, né, a partir do controle de reativo. Tá? Dado essa condição de drup de frequência e tensão, é importante que metodologias apropriadas para a solução do fluxo de potência ótimo e estimadores de estado devam ser propostas na literatura, e esse trabalho ele traz uma contribuição focada em estimadores de estados para microrrede ilhada. O modelo proposto é baseado num problema de otimização, onde deseja-se minimizar uma função objetivo, sujeito a restrições de igualdade e restrições de canalização para as variáveis de otimização. E essas variáveis são justamente as tensões nodais, magnitude e fase, as potências geradas, ativa e reativa. Isso é importante no caso de unidades de geração não despacháveis, onde você não tem aí o plano de geração, isso é baseado em, né, por exemplo, energia eólica e energia solar, que vai depender da quantidade ali de potência disponível no momento, do clima. Outras variáveis é a frequência da microrrede em regime permanente e as cargas ativa e reativa. As cargas aqui, nesse trabalho, são tratadas como variáveis justamente para garantir a observabilidade da rede, haja vista os poucos medidores disponíveis nos feeders, né, nos alimentadores da microrrede. A função objetivo ela é baseada aí no método dos mínimos quadrados ponderados, onde a gente quer minimizar o somatório da diferença quadrática entre a medida e a função linear que relaciona essa medida e as variáveis de otimização, e essa diferença ela é ponderada pelo desvio padrão, em que as melhores medidas mais precisas, recebem um maior peso ou menor desvio padrão, né? Nesse trabalho, as medidas consideradas são aquelas provenientes de PMUs, de unidades fasoriais sincronizadas, unidades de medição fasorial sincronizadas, em que cada PMU nos dará a tensão nodal, o fasor de tensão,
num determinado nó do sistema, a frequência naquele nó, né, que é a frequência da rede medida, bem como os fasores de corrente nos ramos incidentes. As restrições de igualdade são aquelas que definem o balanço de potência em cada nó da rede, que é aí a potência gerada menos a potência demandada e a injeção de potência, e bem como aquelas que definem aí o controle de drup no sistema. E também uma referência angular, que é o θ igual a zero para o sistema. As restrições de canalização são aquelas que definem os limites mínimo e máximo do sistema, como o fasor de tensão, módulo e magnitude, módulo e fase, as gerações de potência ativa e reativa, lembrando que aqui esses limites não são os operacionais, e sim são aqueles que permitem a garantia da convergência do problema, e os limites de frequência e os limites de cargas. As cargas são tratadas como restrições de canalização entre limite mínimo e máximo, tanto para a carga ativa quanto reativa, e isso para garantir a observabilidade do processo de estimação. Nesse trabalho, permite-se que a carga ela seja estimada considerando aí um limite aí de mais ou menos 35% em relação ao valor nominal da carga, ou valor nominal aí, ou valor proveniente de um método de estimação de cargas, né, previsão. O estudo de caso foi feito por uma microrrede de 33 barras, com 3 geradores, e PMUs conectadas ao longo do sistema. Aqui são marcadas em amarelo. O procedimento é a execução de um FPO com efeito de drup. Com base nos resultados, foram adicionados erros gaussianos nessas medições, e foi feito a seguir a execução do estimador proposto. Observa-se, com base nos resultados, que os valores estimados de magnitude de tensão, aqui em vermelho, estão muito aderentes com os valores provenientes do método exato, que é o fluxo de potência, né? A mesma coisa foi observado para as fases das tensões, uma aderência entre o valor estimado e o valor exato do fluxo de potência ótimo. As cargas ativa e reativa também foram estimadas com precisão, atentando-se aqui para algumas discrepâncias ocasionadas aí pela faixa considerada de mais ou menos 35%, que pode ser reduzida se tivermos um método de previsão mais adequado de cargas. A carga reativa está bem aderente aos valores exatos, tá? As gerações de potência ativa e reativa nos 3 geradores também estão aderentes, né? Aqui azul verdadeiro e o valor em vermelho estimado. Também a geração de potência reativa, essas gerações foram estimadas com precisão, e a frequência do sistema, em torno aí de 59,9 Hz, foi a verdadeira e a estimada são iguais, são próximas, então o modelo aí de otimização é considerado adequado. Para concluir, a gente observa que os erros médios das variáveis estimadas estão aí na faixa bem adequada, menor que 3%, com exceção daqueles associados às cargas. E isso pode ser resolvido se a gente tiver modelos de previsão de cargas mais adequados, que permitam reduzir aquela faixa de mais ou menos 35% ao redor do valor nominal, né? Então a gente pode considerar aí que o método de estimação de estados para microrredes ilhadas em regime permanente é adequado, tá? E foi capaz de fornecer resultados com erros bastante reduzidos, tá? Agradecemos aí a atenção de todos, e fica aqui o nosso endereço de contato aí, para caso ocorra aí alguma dúvida,
e necessite aí de algum esclarecimento, fica o nosso agradecimento também às universidades, Federal de São João del Rei e Juiz de Fora, bem como às agências de fomento que financiaram a pesquisa. Obrigado.